Olá, bem-vindos ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Vamos aqui iniciar a leitura do capítulo 2. E esse capítulo, ele se divide em 3 partes. 2.1, 2.2 e 2.3. Aqui nesse primeiro vídeo eu vou ler somente o 2.1 para não delongar mais do que 30 minutos, 20, 30 minutos, que eu creio que deve dar esse tempo de leitura, né? Então, nós vamos iniciar pedindo a intercessão da Virgem Maria, né, para que ela nos ilumine e nos dê sabedoria, né? Sabedoria, né, através dela, pedida ao Espírito Santo. Né? Vamos fazer a nossa oração. Em nome de Pátria, e de Filho e de Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, continuando a leitura, né, do livro, né, A Vida Intelectual de Sertilanges, né, passamos para o capítulo número 2, As Virtudes de um Intelectual Cristão. E aí nós vamos ler o item 2.1, As Virtudes Comuns. Eu gostaria que você, que tem o livro em PDF, pudesse estar acompanhando, né? Como eu falei, eu vou dividir em 3 partes, né? Porque aqui esse item 2 está dividido em 2.1, 2.2 e 2.3. Para não delongar esse vídeo, né, nós vamos ler somente o item 2.1, ok? Então vamos lá. As virtudes comuns. Eu poderia dizer: a virtude contém a intelectualidade em potência, pois, conduzindo-nos a nosso fim, que é o intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo, pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade, do próprio ser a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mas eu prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. Sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas, além da própria inteligência? Instintivamente, todo espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande. Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha? A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma desassociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime, sem participar de sua natureza moral, soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos. E sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no fim. A força lógica poderá precipitar para baixo aquele cuja alma deixou o discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas.
e tantos erros muitas vezes geniais de mestres desorientados. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função, negligenciando outra, e que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. De onde provém essa unidade da vida? Do amor. Dize-me o que amas e eu te direi o que és. O amor é o começo de tudo em nós. E esse ponto de partida comum do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em certa medida, os retos caminhos de um e de outra. A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e a esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se. Separados dessa raiz comum, é por isso menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem, a alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência. Fomentando o bem, orientamos o saber. Praticando a verdade que a conhecemos, merecemos a que ignoramos. Merecemo-la perante Deus. Merecemo-la também por um mérito que a coroa a si mesmo. Pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras. E sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo, quando a prestamos à verdade da vida, aproximamo-nos das claridades soberanas e daquilo que delas depende. Se embarco num afluente, chegarei ao rio, e daí ao mar. Examinemos mais de perto essa doutrina tão importante, de tanta importância que já valeria ter produzido esse opúsculo apenas para recordá-lo. Não é a virtude a saúde da alma? A quem sustentará que a saúde não interfere em nada na visão? Pergunte a um oculista. Um clínico inteligente não se limita a medir a curva do cristalino ou a receitar óculos, prescrever colírios ou asepsias locais. Preocupa-se com a saúde geral, com sua dentição, com seu estilo de vida, com suas vísceras. Não se espante se este especialista em um órgão perguntar-lhe sobre as suas virtudes. A visão espiritual não é menos exigente. Acha você que pensamos somente com a inteligência? Não somos nós um feixe de potências no qual elegemos para isso ou para aquilo um instrumento adequado? Pensamos, com toda a nossa alma, afirmou Platão. Vamos até mais longe e afirmamos, com todo o nosso ser. O conhecimento diz respeito a tudo o que há em nós, desde a ideia vital até a composição química da menor das células, as desordens mentais de qualquer natureza, os estados delirantes, as alucinações, as astenias e as hipertenias, as inaptações ao real de qualquer espécie provam abundantemente que não é somente o espírito que pensa, mas o homem todo. Como é possível pensar bem com uma alma doente, com um coração trabalhando pelos vícios, dividido pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culpáveis? Há um estado clarividente em um estado cego da alma, dizia Gretry. Um estado são, e portanto sensato, e um estado insensato. O exercício das virtudes morais, diz-nos por seu turno São Tomás de Aquino, virtudes pelas quais
são refreadas as paixões e de extrema importância para adquirir a ciência. Concordo plenamente. Analisemos. De que depende, antes de tudo, o esforço da ciência? Da atenção que determina o campo da pesquisa, concentra-nos nele e sustenta todas as forças que nele aplicamos. Em seguida, do juízo que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção, dispersam-na, desviam-na e chegam ao juízo por meandros cujos percursos Aristóteles e muitos outros depois deles escrutaram. Todos os psicólogos contemporâneos concordam com isso. A evidência não permite nenhuma dúvida. A psicologia dos sentimentos rege a ação, mas também uma boa parte do pensamento. A ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é liberar em nós o senso do universal. Retificar-nos, liberar o senso da verdade. Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A ininteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel da ciência pressupõe sujeitos que têm, no fundo, a mesma natureza. Mas, além da estultícia, que outros inimigos você teme? Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados? Na sensualidade, que debilita o corpo e a torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória? No orgulho que ora ofusca, ora obscurece, e nos aprisiona de tal forma em toda visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar? Na inveja que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem? Na irritação que rechaça as críticas e aferra-se ao erro? Suplantando esses obstáculos, um homem tem de estudos pode elevar-se mais ou menos, segundo seus recursos e seu meio, mas atingirá o nível do seu próprio gênio, de seu próprio destino. Todas as taras mencionadas estimulam mais ou menos umas às outras, confirmam-se, ramificam-se, e são todas em relação ao amor do bem ou ao seu desprezo, ou que são os fios d'água entrecruzados em relação à sua fonte. A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral que nada pode abalar. Que o neófito da ciência impregne-se dela. Subamos mais alto. E já que falamos de fontes, não esqueçamos a primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que, em seus ápices, a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Para sermos exatos, devemos dizer que o bem, nesse caso, não é propriamente falando o bem moral. Trata-se especificadamente do desejável, mas um raciocínio leva-nos de um a outro. O bem moral é desejável medido pela razão e proposto à vontade como um fim. Os fins se interrelacionam. Todos dependem de um fim último, e é este que se une à verdade e identifica-se com ela. Junte essas proposições e verá que o bem moral, se há um idêntico à verdade sobre todos os aspectos, dela depende através dos fins do querer. Há, portanto, entre dois uma ligação mais ou menos frouxa ou estreita, mas infrangível. Infrangível é indestrutível. Só uma observação aqui. Não é através do que há de individual em nós que ascendemos à verdade. É em virtude de uma participação do universal.
A esse universal, que é ao mesmo tempo verdadeiro e bom, não podemos honrar como verdadeiro, unir-nos intimamente a ele, discernir seus aspectos e receber sua poderosa influência sem igualmente reconhecê-lo e servi-lo como bom. Suba a grande pirâmide por aqueles degraus gigantes que também representam a ascensão à verdade. Se você subir pela encosta norte, poderá chegar ao topo sem aproximar-se da encosta sul. Permanecer longe dele é ficar nos níveis mais baixos. Distanciar-se dele, andar enviesado, é tornar a descer. Assim, o gênio da verdade tende por si mesmo a unir-se ao bem. Se dele se afasta, é em detrimento do seu impulso para as alturas. Bem-aventurados os corações puros, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. Guarda a pureza de consciência, disse São Tomás a seu estudante. Não deixeis de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. A obediência da alma, a fonte inefável, suas disposições filiais e amorosas, abrem-na à invasão das iluminações e dos ardores e virtudes. Amada e realizada como a vida, a verdade revela-se como princípio. Vemos de acordo com o que somos, participamos da verdade, participando do Espírito, pelo qual ela existe. As grandes intuições pessoais vêm, assim como o valor do aperfeiçoamento moral, do desapego de si mesmo e das banalidades rotineiras da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, do empenho em alcançar os grandes fins. Aqui não se trata mais de provar a sua habilidade, de fazer suas faculdades brilharem, como se fosse uma joia. O que se quer é comunicar-se com a origem da luz e da vida. Esse centro é abordado em sua unidade, tal qual ele é adorado e renunciamos ao que lhe opõe para que sua glória nos inunde. Não será mais ou menos tudo isso que significa a expressão os grandes pensamentos vêm do coração? Termino aqui esse item, do capítulo 2, o 2.1, ficando realmente nessa pergunta que o Sertilanges nos faz. Os grandes pensamentos vêm do coração? Eu quero agradecer,